Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que possamos aprender tudo aquilo que Ele quer nos ensinar. Então, hoje eu trazer mais um estudo sobre a política. Nós estamos estudando, fazendo alguns estudos, estudando alguns estudos da Bíblia sobre política, né? Este é o 5º estudo e talvez traga mais um. Na verdade, eu vou trazer mais um, porque Jesus já me mandou fazer mais um. Eu pensei que este aqui seria o último, mas não. Então, a gente faz o que Deus nos manda. E se Ele está me mandando trazer mais um estudo, é porque Ele quer que os irmãos aprendam bastante sobre este assunto. Então, o título do nosso estudo de hoje é Jesus como político. Então, no estudo passado, no 3º estudo, eu falei sobre Jesus e a política. Esse aqui é Jesus como político, porque Jesus vai ser político. Então, vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por esse momento na sua presença, aqui nesse estudo. Que o Senhor venha me usar para ensinar o teu povo. Eu quero ser apenas um instrumento em suas mãos. Que eu diminua cada dia, cada momento, cada vez mais. E que o Senhor cresça na minha vida, para que todos possam ver, não eu, mas o Senhor. Que a sua palavra alcance aqueles a quem o Senhor quer alcançar. Aqueles que estão com o coração aberto para ouvir a sua palavra e aprender e botar em prática. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, Jesus como político. Jesus como político? Seja bem-vinda, Elisângela. Jesus vai ser político? Será que isso tem na Bíblia? Então, vamos dar uma estudadinha, ver se tem ou não, né? Depois dos 7 anos do governo do anticristo, que será um governo de terror, não é? Ele será um ditador. Quer dizer, um ditador, ele é quem dita as regras. Não existe esse negócio de democracia. Não existe democracia no governo de ditadores, né? Então, o governo do anticristo, nós já vimos no estudo passado, ele será um ditador. E qual é o objetivo dele? Ele vai querer que todos façam a vontade dele. Ele vai querer adoração. Ele vai querer que as pessoas lhe obedeçam. Então, ele será um ditador. Como ele não conseguiu, né? No caso, no estudo passado nós vimos, ele não conseguiu a adoração de Israel, de todo Israel. Então, ele irá com os seus exércitos, os exércitos de todas as nações que já estarão no poder dele, para destruir Israel. Que nós vemos no Apocalipse 16, do 13 ao 14, que ele vai seduzir os governos de todas as nações para se unirem para destruir Israel. Então, todas as nações contra a nação de Israel, eles irão com muita ira para destruir Israel. Então, Jesus voltará com todo poder e glória e o destruirá. Então, quando o anticristo, né, que terá um governo de 7 anos, no final desses 7 anos, ele vai reunir os governos de todas as nações para uma guerra. E esta é a guerra mundial, que eu acredito ser a 3ª guerra mundial, embora muitos estejam dizendo que vai ser antes. Mas antes eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo o que Jesus diz em Mateus 24, 7, guerras de nação contra nação. É o que nós estamos vendo hoje, né? É uma nação lutando contra outra nação contra outra. Quer dizer, tem bem umas 5 nações querendo lutar uma com a outra, né?
e reino contra reino. Então, reino contra reino. Nós estamos na guerra desses dois reinos. Esses reinos não são reinos humanos. Este reino que Jesus fala ali são reinos espirituais. Então, é o reino das trevas contra o reino da luz. É o reino de Satanás contra o reino de Jesus. Então, nós estamos vendo isto. Nações contra nações e reino contra reino. Não é reinos contra reinos, é reino. Leia lá direitinho no Apocalipse 24, 7. Reino contra reino. É o reino das trevas contra o reino da luz. É o reino de Cristo contra o reino de Satanás. É o reino da verdade contra o reino da justiça. Da injustiça, da mentira. É o reino da justiça contra o reino da injustiça. Então, nós estamos vivendo esses dias. Então, aqui no Apocalipse 16, do 13 ao 14, aí a gente vê Satanás, né, governando o mundo através de um homem que nós chamamos de anticristo, mas não sabemos o nome dele, porque ele ainda não se apresentou e eu não quero ver, porque eu não vou estar aqui, né? Mas na volta com Jesus, né, que a igreja vai voltar com Jesus, então a gente vai ver essa peça. Então, aí ele começa a se unir com todas as nações, porque diz aí que vai sair 3 espíritos imundos para convencer estes governos, e estes governos se levantarão contra Israel. Então, todas as nações contra a nação de Israel. Então, Jesus voltará com todo o poder e glória e o destruirá. Todos os exércitos desses reinos serão destruídos. E todos aqueles que têm a marca da besta também serão destruídos. Seja bem-vindo, Joséana. Então, no Apocalipse 19, do 19 ao 21... a gente vê Jesus destruindo estes exércitos destas nações que foram para destruir Israel. E também Jesus pegando a besta, né? Aliás, pegando Satanás e prendendo no abismo. Porque Jesus não pegou Satanás e colocou logo no lago de fogo, como fez com o anticristo e o falso profeta. Porque Jesus estava guardando Satanás para uma outra época, porque ele será lançado no lago de fogo para o seu castigo eterno. Mas aqui Jesus prende ele no abismo e coloca o seu selo, quer dizer, daqui a 1000 anos você vai ser solto. Então, Jesus tinha um plano em prender ele e não colocar logo no lago de fogo, porque o lago de fogo será a condenação eterna. Então, no Apocalipse 20, do 1 ao 3, a gente vê isso. Os irmãos querendo ler na sua casa, pode ler, né? Como será o governo de Jesus na terra? Jesus será um político, né? Como será esse governo? Como Jesus irá governar na terra? O governo de Jesus será uma monarquia. Então, todo governo tem aqueles que governam com a pessoa, né? Mesmo os governos que são monarquia, tem os seus, no caso lá a gente vê lá Nabucodonosor, ele tinha seus governos, seus governos das suas províncias, tinha muitos outros governantes, né? E Jesus será uma monarquia. Jesus, o governo dele será uma monarquia. Não será presidente, não será ministro, não será esse tipo de governo. Ele será uma monarquia. Jesus será rei. Jesus governará como rei. Rei na terra. Então, ele será a autoridade maior. Ele será o governante maior da terra. Então, Jesus governará como rei e o seu trono será em Israel. Por isso, Satanás, ele tanto cobiça Israel.
porque ele sabe que lá em Israel é o lugar onde Jesus vai reinar. E ele sempre quis o lugar de Deus. No primeiro estudo nós vemos ele querendo tomar o trono de Deus no céu, aqui na terra do mesmo jeito. Ele quer tomar o lugar que é de direito de Jesus, né? Então Jesus veio a primeira vez para Israel para dar a vida dele para salvar a humanidade da escravidão espiritual do diabo e também tirar das mãos do diabo todo o poder que ele tinha sobre a vida das pessoas. Quando Adão e Eva pecaram, então Deus tinha entregado nas mãos de Adão o poder sobre a terra, governar a terra, administrar a terra e guardar, né? Mas só que Adão pegou esse direito, esse poder de governar a terra, e entregou nas mãos de Satanás quando ele desobedeceu a Deus. Então, Deus, ele fez um plano de salvação para que esse homem fosse salvo. E Deus, ele deu o filho dele. Então, a primeira vez que Jesus veio à terra foi para botar este plano de salvar o homem em ação. Então, ele veio agir, ele veio cumprir aquilo que Deus tinha mandado ele fazer para que o homem fosse salvo, fosse tirado do domínio de Satanás. Não somente a vida do homem, não só a vida espiritual do homem, mas também a terra, o planeta Terra, que também vivia debaixo do domínio de Satanás. Então Jesus veio a primeira vez para dar a vida dele, para que o homem pudesse ser livre se quisesse, né? Porque todos que querem Jesus, eles recebem esta libertação da escravidão de Satanás e passam a ser de Cristo, né? E o diabo não tem mais poder na vida dele. Mas também Jesus veio tirar o poder das mãos de Satanás, o poder que ele tem sobre os governos da terra. Então, a segunda vinda de Jesus para os judeus será para tirar das mãos do diabo o poder que ele tinha sobre as nações. Então, primeira vez Jesus veio, morreu na cruz e logo o homem já tem acesso a Deus se quiser. Mas aí Jesus ainda não tirou o poder do governo terreno das mãos de Satanás. Ele vai fazer isso quando ele vier a segunda vez para os judeus. Nós sabemos que Jesus veio a primeira vez para os judeus. Como os judeus rejeitaram, então nós tivemos esta oportunidade, né? Jesus vai voltar a segunda vez para os judeus. Mas nós que já somos salvos, então ele vai nos levar antes, né? Que vai ser o arrebatamento. Então Jesus destronará Satanás e assumirá o governo do mundo. Então, quando ele vier a segunda vez, Satanás, que já está com todo os exércitos do mundo para lutar contra Israel, para destruir Israel e destruir o Senhor, porque ele sabe que o Senhor vai vir. Então, Jesus vem e destrona, né? Tira ele do governo do mundo e prende ele. Então, Jesus vai assumir o governo do mundo. Aqui em João 19:30 nos diz o seguinte. Então, vamos ver bem aqui quando foi que Jesus conseguiu, não é? De volta o governo do mundo que estava nas mãos de Satanás, ele conseguiu de volta este governo. Então, João 19, versículo 30, nos diz assim. Quando, pois, Jesus tomou o vinho, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, foi bem aqui que Jesus conseguiu tanto a vida do homem de volta. Quando ele entregou o espírito dele para Deus, então Jesus, ele tomou das mãos do diabo o poder que o diabo tinha sobre a vida dos seres humanos
e também o poder sobre o governo terreno. Só que, imediatamente, as pessoas puderam voltar à presença de Deus. Mas os governos humanos ainda ficaram sendo dominados por Satanás. Mas quando Jesus vier a segunda vez, então Jesus vai tirar totalmente esse poder que Satanás ainda exercia ou exerce, porque Jesus ainda não veio a segunda vez, nós estamos esperando ele, mas ele não vai pisar nessa terra. Das nuvens ele vai chamar a igreja vai ao encontro dele, ele vai assumir o governo dessa terra quando ele vier para governar ela. Então, está consumado. Jesus disse está consumado, quer dizer, está feito. Então, Jesus estava dizendo para Deus, já fiz aquilo que o Senhor me mandou fazer. Então, Jesus diz, a exigência que o Senhor me fez, me mandou fazer, me mandou cumprir tudo que estava na lei e nos profetas em relação à salvação do homem, já está feito, já cumpri, já adquiri. Então, Jesus cumpriu aquilo que Deus mandou ele fazer. Então, ele obedeceu toda a lei, todas as profecias. E agora o homem tem a oportunidade de voltar à presença de Deus, se o homem quiser. Então, foi bem aí que Jesus conseguiu de volta aquilo que Adão, lá no Éden, devido ao seu pecado, entregou nas mãos de Satanás. Então, Adão, humano, ao comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, em Gênesis 3, do 6 ao 7, imediatamente ele e a mulher dele, Eva, espiritualmente, morreram. Eles morreram espiritualmente, pois eles desobedeceram a palavra de Deus, desobedeceram a lei de Deus. Então, o comer o fruto significava a desobediência. O fruto representava a lei, que não poderia ser quebrada, não poderia ser desobedecida. Então, ao comer, ele estava dizendo que ele estava desobedecendo. Então, ele pecou e morreu espiritualmente. O segundo Adão, o Adão espiritual, Jesus Cristo, ao assumir o pecado da humanidade sobre si, ele também morre. Só que Adão, ao comer o fruto, ele morre espiritualmente, logo na mesma hora. Não morre logo exatamente fisicamente, ele morre espiritualmente. Ficou separado de Deus, mas Jesus foi diferente. Quando Jesus assume os pecados da humanidade, Jesus também morre. Só que Jesus morre fisicamente. Jesus não morre espiritualmente, porque Jesus nunca pecou. Jesus estava com o nosso pecado sobre os seus ombros, nosso pecado, não o pecado dele. Por isso o corpo dele morreu fisicamente, não espiritualmente. Então, ele deu o sangue dele para que nós pudéssemos ter vida espiritual com Deus, Então, mas não espiritualmente, Jesus não morreu espiritualmente, pois ele não pecou. Então, ele assumiu a nossa dívida diante de Deus. Então, quando Jesus estava ali, naquele momento de trevas, de 12 horas a 3 horas da tarde, que ele estava em trevas, aquelas trevas ali, não é a escuridão do sol somente. Ali a escuridão era do pecado sobre Jesus, porque o pecado é escuridão. A Bíblia diz que o pecado é escuridão. Lá em Mateus 25, se eu não estou enganado, 5, diz que à meia-noite ouviu-se um grito. A meia-noite ali não é noite, escuridão da lua desaparecendo, não. Ela é escuridão de pecado, muito pecado. Então, quando os nossos pecados é lançado sobre as costas de Jesus, lá na cruz, então há aquelas trevas. Aquele momento ali, Deus não contempla Jesus. Por que Deus não contempla Jesus? Porque Jesus está com o nosso pecado e as nossas iniquidades
fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, aquele momento ali, Deus não pôde contemplar o filho dele porque ele estava cheio de pecados. Embora não fosse pecados dele, mas ele estava cheio de pecados. Então, naquele momento, Jesus assumiu as nossas dívidas, o nosso pecado, e ele morreu por nossa causa, para nos libertar das garras do maligno. Deus exigiu para a salvação do homem o sangue de um homem que não tivesse pecado. Então esse homem foi Jesus. Então ele derramou o sangue dele para perdoar, para lavar, para nos dar esta libertação do poder de Satanás sobre a nossa vida. E quando Jesus morre, então ele morre fisicamente. O corpo dele morre, o espírito não. O espírito ele entrega a Deus, mas fisicamente o corpo morre. E ele paga ao Pai a exigência que ele fez pela salvação do homem, que era a morte de um justo, que era o sangue de um justo sendo derramado. Por isso ele diz, está consumado, quer dizer, está feito. Já paguei. Agora o homem que quiser esta salvação, ele tem todo o poder. Ele tem aí está sendo oferecido. Mas isto é para quem crê realmente que ele é o Salvador e recebe ele como seu Salvador. Quem não crê continua com os seus pecados, continua condenado ao inferno e se morrer desse jeito vai para o inferno. Então, Jesus, ele pagou a nossa dívida do pecado. Agora, o homem que quer Jesus como Salvador, ele tem novamente o livre-arbítrio para ir na presença de Deus. Ele tem novamente a comunhão com o Pai. Então, Deus exigiu como pagamento pelo pecado do homem o sangue de um justo. E como não tinha, só tinha Jesus. Então não existia, a Bíblia diz que todos pecaram. Então foi preciso Jesus vir do céu, se nascer como um bebezinho, como um ser humano, para poder morrer pelos seres humanos. Porque aqui na terra não existia um, só ele pode salvar. Então Jesus, quando ele morreu, quando ele assumiu o nosso pecado, ele morreu fisicamente, para dar a vida espiritual novamente para o homem. Adão, quando comeu o fruto, ele morreu espiritualmente e mais tarde fisicamente. Quando Jesus morre na cruz, levando os nossos pecados, ele morre fisicamente para que nós pudéssemos ter vida espiritual. Então, o Adão humano, ao comer o fruto, proibido, ele morre espiritualmente e fisicamente. Está lá em Gênesis 3, do 6 ao 7. Então, Jesus, ele deu a vida dele para que nós pudéssemos ter vida. Então, foi quando Jesus diz está consumado que ele venceu Satanás. Então, quando Jesus morre, então se cumpre a profecia lá de Gênesis 3,15, que Deus disse que o descendente da mulher iria esbagaçar a cabeça, iria ferir a cabeça da serpente, e a serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. Então, aconteceu isso, bem aí. Então, em João 3,16, Deus foi ele quem deu o filho dele, para que ele morresse, para salvar a humanidade. Por quê? Porque Deus, ele não quis ficar sem essa criação dele. Ele não queria que o homem ficasse perdido para sempre. Ele não queria que o homem ficasse longe dele todo o tempo. Por isso, ele deu o filho dele. Quando Jesus veio e morreu, ele disse, está consumado, quer dizer, está feito. O homem que quiser a salvação, agora ele tem direito. Agora ele pode. E nós que já temos Jesus, já somos salvos, Mas outros que ainda não são salvos podem, crendo, ter esta salvação.
Então, Jesus, ele deu a vida dele. Então, quando Jesus, ele diz, está consumado, quando Jesus, ele veio à Terra, ele veio por 3 motivos. Primeiro, a obediência ao Pai, porque o Pai, lá em João 3,16, ele deu, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, Jesus, por obediência ao Pai, ele veio, né? Ele se tornou um ser humano para dar a vida dele pelos seres humanos, para que estes seres humanos não morressem, não fossem para o inferno. Então, todos os seres humanos têm esta oportunidade. A segunda coisa, ele veio para tirar os homens do domínio espiritual das mãos de Satanás. Então, em Mateus 28:18, lá Jesus diz, né, que todo o poder foi dado a ele. Então, Jesus recebeu todo o poder. Deixa eu dar uma lidinha bem aqui. É Mateus 28, todo mundo já conhece, mas eu vou ler bem aqui. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, Jesus, ele recebeu todo o poder. Por quê? Porque ele obedeceu a ordem do seu Pai de morrer para salvar o homem e tirar das mãos de Satanás não só o homem, mas também o poder que ele tinha dado, o homem tinha dado a Satanás de governar a terra, né? Terceira coisa, libertar das mãos do diabo a pessoa que se tornou escrava por desobedecer. Então, Jesus, ele veio com este objetivo, de libertar o homem e tomar o poder que o homem tinha dado para Satanás de governar a terra, de agir sobre os governos terrenos, né? E agora, Jesus, quando ele vem à terra, né? Ele vem primeira vez ele veio para fazer isso, né? Morrer para salvar a humanidade e tirar o domínio que Satanás tinha tanto sobre a vida do homem como sobre os governos da terra. Agora, a segunda vez, Jesus vem para assumir o governo terreno, né? Então, Jesus veio a segunda vez, não mais para morrer por ninguém, não mais para salvar ninguém, mas Jesus vem para assumir o governo da terra. Então, bem aqui Mateus 27, bem aqui Mateus 27, do 27, 45, que diz assim, Mateus 27, 45... Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Então, aqui está falando da morte de Jesus, né? Levando os nossos pecados. Então, nesta hora, Jesus, ele consegue a nossa salvação. E também ele recebe o poder das mãos do diabo. Ele toma todo o poder que ele tinha sobre a terra, sobre o governo da terra, das mãos de Satanás. Só que Jesus não veio a primeira vez para assumir o governo terreno. Jesus veio para assumir o governo da vida do ser humano, dos seres humanos que querem ele, né? Mas a segunda vez ele vem para assumir o governo do mundo, né, da terra. Aqui em Isaías 59:2 nos diz que as nossas iniquidades nos separam de Deus, né? Foi o que aconteceu quando Jesus estava morrendo e houve aquela escuridão. Então, as nossas iniquidades fez a separação entre Jesus e Deus, né? Porque Jesus estava carregando o nosso pecado, não o pecado dele. Porque Jesus nunca pecou. Jesus nunca cometeu pecado algum. Aqui no Apocalipse 12:10, nos diz o seguinte. Apocalipse 12:10.
diz assim: Então ouvi grande voz do céu, 12:10, do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Então, quando Jesus vier buscar a igreja, então Satanás, quando Deus expulsou ele do céu, ele colocou o trono dele nos ares. Mas quando Jesus vier buscar a igreja, então Satanás será destronado também dos ares. Ele será lançado, jogado para a terra. Então Deus vai destronar Satanás dos ares, ele não vai ter acesso mais os ares, ele não vai ficar mais nos ares e ele vai ser jogado para a terra, onde ele vai governar 7 anos. E ele não vai ter acesso também mais à presença de Deus. Então Jesus, quando veio a primeira vez, ele logo tirou das mãos do diabo o poder que ele tinha sobre a vida das pessoas e também os governos. E quando Jesus vier buscar a igreja dele, Jesus vai destronar ele dos ares, vai jogar para a terra. Mas quando Jesus vier para a segunda vez para Judá, para Israel, então Jesus vai destronar Satanás completamente da terra. Então Jesus vai tirar todo o poder que ele tinha e vai lançá-lo no abismo. Em Efésios 6:12 fala lá que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra estas potestades que ficam nos ares, né? Então, o trono de Satanás fica nos ares. Eu vou ler bem aqui Isaías 14:13. Isaías, capítulo 14, verso 13, que nos diz assim. 14:13. Nos diz o seguinte: Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, é isso que vai acontecer quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então, ele será destronado dos ares e será jogado no abismo, como Isaías diz bem aqui. Precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo dos abismos. Então, quando a igreja for subindo, Jesus levar a igreja, então Satanás será destronado, será lançado na terra, ele terá os 7 anos dele de governo, né? E no final desses 7 anos, então Jesus vai voltar, ele estará já preparado com os seus exércitos, os exércitos de toda a terra, para destruir Israel. Jesus volta. Agora, Jesus vai implantar o governo dele. Então, mas como será o governo de Jesus? Ele será um governo monarco, né? Ele será uma monarquia. Jesus será rei. Mas como Jesus irá governar? Quem irá governar com Jesus, né? Eu vou ler bem aqui o Salmo 132, que nos diz o seguinte. Salmo 132, versículo 11, nos diz assim: O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da sua carne farei subir
para o teu trono. Então, Deus, ele prometeu para Davi que da descendência dele viria aquele que ia assumir o trono de Israel. Então, quando Jesus voltar, ele virá como rei. Por quê? Porque Deus vai cumprir todas estas profecias que falam que um dos descendentes de Davi seria rei de Israel. Aqui em Jeremias 33, também nos diz o seguinte. Jeremias 33, versículo 17, nos diz assim: porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Então, estas profecias todas sobre Davi, sobre o que ia governar, o rei que iria governar para sempre sobre o trono de Davi, elas vão ser cumpridas, e elas são cumpridas em Jesus. Então, Jesus, o reino dele será monarco, não será uma democracia, será um rei, será uma monarquia. Então, ele será o rei. Mas quem irá governar com Jesus? Aqui no Apocalipse 2, 27, nos diz o seguinte. Apocalipse, capítulo 2, versículo 27. Apocalipse 2, 27, nos diz o seguinte. 2, 27. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaço, como se fosse objetos de barro. Apocalipse 2, 27. Então, Jesus, ele vai governar com todo poder, com toda autoridade. No governo de Cristo não haverá bagunça que nós vemos hoje, não é? O governo de Jesus será um governo justo, será um governo de paz, onde ninguém vai fazer maldade com ninguém. O governo de Jesus será um governo justo. Então, Jesus, ele regirá, quer dizer, ele governará, e com cetro de ferro as regerá. Então, vou ler bem aqui o 26. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, o versículo Apocalipse 2, 26 e 27, Jesus está dizendo que aqueles que vencerem o quê? Estas tribulações, vencerem a perseguição do maligno, permanecerem firmes na palavra do Senhor, estiverem realmente convertidos a Cristo, de verdade, arrependidos, seus pecados confessados, arrependidos, perdoados, porque eles se arrependerão. Então, vencerem as dores, as perseguições, né, as dores de parto, que são as perseguições. Então ele diz, ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, quem vai governar com Cristo? Quem vai governar com Cristo? Quem vai governar com Cristo somos nós, a igreja. Então, todos aqueles que já receberam Jesus e permaneceram firmes com ele até o fim, não negaram a fé, não andaram na desobediência à palavra dele, se santificaram, estiveram firmes, dispostos a darem até a sua própria vida. Então, estas pessoas, quando Jesus voltar, eles irão governar com Jesus.
Então Jesus vai implantar o governo dele e estas pessoas que estiverem firmes com Cristo, então irão governar com ele. Aqui no Salmo 2, bem que o Salmo, capítulo 2, os versos, Salmo 2, os versículos 9 diz assim, Salmo 2, 9. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de óleo. Agora, pois, ó reis, até o 9, só o 9. Então, Jesus, o reino dele vai ser um reino de justiça. Hoje nós vivemos em governos injustos, em governos que quem faz as coisas erradas são favorecidos e quem faz as coisas certas são punidos. No governo de Cristo não será assim. Então, aqueles que fizerem as coisas erradas serão punidos, e os que fizerem o certo serão bem-vindos, bem-aventurados, são bem reconhecidos. Por quê? Porque Deus, ele não tolera a desobediência, mas ele ama a obediência, né? Então Jesus governará com cetro de ferro, quer dizer, com autoridade, com poder. Ele é um governante justo, ele é um rei justo. Ele não é um rei injusto. Então, onde haverá impunidade ou não haverá desordem, não haverá impunidade, não haverá desordem, não haverá nada de errado, porque Jesus não vai deixar. Então, ele vai governar com cetro de ferro, quer dizer, com autoridade. Mesmo porque Jesus, ele sabe todas as coisas, não precisa ninguém dizer nada, porque ele sabe, ele conhece tudo e todos, né? Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe de tudo. Então, Jesus, ele vai ser este governante aqui na terra, né? Então, ele sabe de tudo, não precisa que ninguém conte nada para ele. Então, o governo de Jesus será um governo de paz e justiça, né? Então, quem vai assumir o governo da terra com Jesus? São todos nós da igreja, mas também o povo de Israel, que serão salvos nos últimos tempos, na grande tribulação. Então, tanto a igreja, né, quanto Israel, juntos iremos governar com Jesus. Iremos assumir o governo das nações. Então, nós poderemos ser o quê? Um governo, podemos ser um presidente, poderemos ser um vereador. Então, o mundo vai continuar. Jesus vai ser o rei, mas vai ter aqueles que vão governar. Basta a gente olhar para o tempo do Nabucodonosor, que nas províncias tinham seus governantes, tinham o seu governo, era administrado. Então, o reino de Jesus será assim. Então, e nós, os filhos de Deus, a igreja de Jesus, iremos assumir estes governos do mundo, destas nações. Nós iremos governar com Jesus. Todos nós que já temos Jesus. Então, eu vou ler bem aqui Isaías 11. Isaías 11, do 6. Isaías capítulo 11, versículo do 6 ao 12. Que nos diz assim. Isaías 11, do 6 ao 12. 6. O lobo habitará com o cordeiro, e o leão e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará.
Aqui está falando que o governo de Cristo será um governo de paz. Os irmãos podem ler o restante. Isaías 11, do 6 ao 12. Então, aqui vai falar que neste governo nem os animais serão ferozes, todos serão mansos, as crianças vão brincar tranquilas, não vai haver negócio de morte, não vai haver brigas, não vai haver nada disso. Vai ser um governo de paz. Os animais não vão comer carne, eles vão comer capim, eles não vão ser ferozes, vai ser como no tempo de Adão e Eva. Então as crianças vão meter a mão lá na cova da serpente, ela não vai morder. Então vai ser um governo de paz. Aqui no Apocalipse 2:27 eu já li, não é? Então, nós, a igreja, o povo de Israel, são essas pessoas que somos nós, que iremos governar com Jesus no governo dele. Então, quem governará? Aqui no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4, nos diz assim: Vi também tronos e nestes santuários, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, quando Jesus voltar com a igreja, estas pessoas que ficaram na grande tribulação e foram mortas, elas vão ressuscitar. Então, aqui no versículo 4, está dizendo que elas viveram e reinaram. Então, elas vão ressuscitar. Preste atenção. Elas não vão ser arrebatadas. Elas vão ser somente ressuscitadas. Elas não vão sofrer o processo que a igreja passou quando foi ao encontro de Cristo. A igreja sofreu um processo de transformação no seu corpo, recebeu um novo corpo. Ele foi santificado, ele foi purificado, ele recebeu um corpo santo, um corpo que não vai mais morrer, um corpo imortal. Ele foi ao encontro de Cristo, foi para o céu, vai voltar com Cristo. Mas estas pessoas aqui do Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 4, eles serão apenas ressuscitados na volta de Jesus e entrarão no governo de Cristo, e junto com a igreja nós governaremos, né? Então, tanto a igreja como Judá, Israel, governarão com Jesus no milênio. Então, será um governo de paz e felicidade. Então, vai ser o governo que todo homem deseja hoje, né? Então, vai ser o governo de Jesus. Mas preste atenção, meus irmãos. Nem todo mundo vai achar esse governo bom. Então, quando Jesus começar a governar, Jesus vai governar 1000 anos. 1000 anos. Dentro desses 1000 anos, muitas pessoas vão nascer. E muitas pessoas também vão se rebelar contra Cristo. Nem todos vão querer o governo de Cristo. Assim como do céu, nem todos os anjos quiseram o governo de Deus. Então, aqui no Apocalipse 20, do 7 ao 10, nos diz assim. Do 7 ao 10, nos diz assim. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu.
o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então aqui nos conta que estas pessoas, que mesmo no governo de paz, mesmo num governo de prosperidade, mesmo no governo de Cristo na terra, mesmo Jesus sendo este governante, mesmo Jesus sendo esta autoridade máxima, este rei, um rei justo, muitas pessoas vão se rebelar contra ele. E por isso Jesus não jogou logo Satanás no lago de fogo, ele aprisionou ele no abismo por 1000 anos. Para esse tempo, Jesus soltar Satanás para que ele saia arrebanhando essas pessoas, né? Seduzindo, essas pessoas serão seduzidas pela mentira. São pessoas que, mesmo sem a influência de Satanás, mas eles têm o pecado dentro de si, não é? Não foram libertos do pecado, eles foram nascendo, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, o coração do homem já é mau, o homem que não tem Cristo. Então, somente aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que foram o corpo transformado, porque no arrebatamento houve essa mudança, que não irão mais morrer, mas aqueles que entraram, já estavam na terra, e quando Jesus veio, entraram no governo de Cristo, então estas pessoas terão filhos, e esses filhos já nascerão e serão pessoas que muitos deles se rebelarão contra o governo de Cristo. E no tempo que Satanás for solto, ele vai conduzir, vai seduzir muitas pessoas. E eles se juntarão, a Bíblia diz todas as nações, para lutar contra Jesus mais uma vez. Então essa guerra se chama, aqui no versículo 8 do Apocalipse 20, diz que é a guerra de Gog e Magog. Então, todas as nações, mais uma vez, juntas, essas pessoas que não quiseram o governo de Cristo, vão se reunir, se juntar, marchar para destruir Jesus, para destruir Israel, para destruir o povo de Deus. E Jesus vai destruir eles, vai matar todos esses exércitos mais uma vez, vai descer fogo do céu, vai destruir essas pessoas e também vai pegar Satanás e lançar para sempre no lago de fogo. Então, este será o governo de Jesus, o governo de paz, governo de justiça, governo de felicidade, um governo onde não vai haver nada de ruim, mas muitos ainda vão se rebelar. Então, depois de tudo isso, virá o juízo final, e aqueles que não quiseram Jesus vão ser lançados no lago de fogo. E os que quiseram Jesus, então iremos para o céu, né? Para a presença de Deus, para nunca mais sair de lá. Então, que o Senhor nos abençoe, que possamos a cada dia estar nos colocando aos pés de Cristo e fazendo parte deste reino maravilhoso que está vindo para levar a sua igreja, depois voltar à terra com a igreja, para assumir o controle de todo mundo e governar como rei. Ele será este governante, né? Este político, ele mandará em tudo. E nós seremos estes que vamos ajudá-lo neste governo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. E mande esta live para outras pessoas, né? Coloque o seu bonzinho, coloque o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aí nos comentários. Depois eu respondo. Vá lá no YouTube, lá no meu canal Estudos Bíblicos, com Maria Antônia. E também se inscreva lá, né? Que o Senhor nos abençoe. Até o próximo estudo, até sábado.